Hoje é 8 de junho de 2021. O escriba acorda meio enrouquecido. Mas é preciso falar. Nós criminalistas vivemos muito mais da manifestação verbal do que aquela posta no papel. Então a voz precisa ser expulsa ao momento vivente, haja o que houver. O escriba acordou impressionado com um livro que leu ontem nessa vetusta biblioteca, A Multidão Criminosa, da Folla Criminosa, de Scipio Sighelli, que é um clássico em psicologia das massas, mesmo porque o escriturário Paulo Sérgio Leite Fernandes ontem cuidou da massa como o conjunto de pessoas ideologicamente voltado, tal conjunto, a uma direção assemelhada ou a um só direcionamento, como acontece a boiada quando explode. Todos nós sabemos que quando a boiada explode e há um touro na liderança, a direção que o touro escolhe é aquela que os bois lá atrás também assimilam, a tal ponto que, se o líder multiplica as passadas a seguir para o despenhadeiro, toda a boiada vai atrás. Funciona assim. Isto vale até para as vespas, que são de tal forma organizadas que uma ou algumas delas indicam o caminho a seguir pelas remanescentes. Isto vale para moscas, vespas, para mosquitos em geral, para os pombos do pombal, para os pássaros, naquelas revoadas maravilhosas que às vezes se veem, há sempre aqueles conduzindo os remanescentes. Até quando se vai, um ou outro, o pombo, quando parte para a boca do lobo, que espera sequioso para devorar aqueles pássaros voltados à bonomia. Isso acontece sim. E este Paulo Sérgio ficou impressionado. Mas uma impressão advinda, sim, do que vem acontecendo às vezes no confronto entre o povo e a polícia, principalmente a polícia chamada militar, que tece suas movimentações nas capitais do estado, nos estados em geral, proliferando pelo Brasil inteiro, a chamada Polícia Militar, que tem uma organização de alguma forma benfazeja, porque há policiais militares que sabem fazer o parto acidulado pelas circunstâncias numa emergência, há policiais militares que enfrentam incêndios, bandidos nas palafitas, há policiais militares que morrem no cumprimento do dever, e há policiais militares também, principalmente em períodos de exceção, que se habituam a matar os outros. A problemática é exatamente esta. São componentes milicianos voltados para o disciplinamento do povo
que se manifesta às vezes de forma extravagante, mas que nesse tipo de manifestação contensiva terminam tais policiais praticando homicídios variados e ferindo partes daquela multidão, às vezes até mesmo e também ensandecida. Este livro, A Multidão Criminosa, de Sighelli, cuida paralelamente desse assunto. O que pode acontecer quando, no exercício de função pública de contenção de comportamentos extravagantes, ou não, os policiais militares partem para uma movimentação que, seguidas vezes, pode resultar em multiplicidade de homicídios ou de condutas delituosas. Exemplo disso é o que vem acontecendo às vezes, não agora no estado de São Paulo, mas nesses estados do norte, um ou outro, em que 17 ou 20 pessoas ficaram cegas à custa de disparos das chamadas balas de borracha, que são, em princípio, vertidas pelos canos de armas de fogo não disparadoras de projéteis sólidos, mas sim de balas emborrachadas de tal maneira que, em princípio, não matam, apenas ferem, mas que podem ferir letalmente, sim, por exemplo, se são disparadas tais balas em direção à face, ao rosto das pessoas, penetrando-lhes nos olhos e, por consequência, atingindo muitas vezes o cérebro dos feridos. No mínimo, tais projéteis levam as vítimas à cegueira parcial ou total. E nós temos exemplos, sim, de cidadãos partícipes de movimentos populares que são postos definitivamente na escuridão por balas de borracha disparadas em direção ao rosto de cada um dos intervenientes e não para baixo ou para cima. E se dirá que isso acontece eventualmente, não habitualmente, não. Aí vale essa editoria de Sighelli, A Multidão Criminosa, porque os policiais militares, mesmo aqueles bem treinados, em razão de sugestão, estimulando o comportamento dos remanescentes por um só ou por dois soldados, aquela multidão de soldados começa a disparar, sim, não para os pés ou não para o alto, mas para ferir mesmo a face ou o rosto das pessoas envolvidas. Isto o escriba conhece com uma certa dose de profundidade, porque há alguns anos já conduz uma ação de indenização contra o Estado de São Paulo em função de disparo de arma de fogo que feriu, cegando parcialmente, um fotógrafo que estava a fazer a cobertura daquela cena dantesca. Aquela ação civil resultou em demérito para o manifestante ferido, porque eminentíssimo desembargador, cujo nome não é segredo,
culto desembargador, aliás, Olavo Zampol Júnior, no seu acórdão, reforçando igual decisão do primeiro grau, afirmou, acentuou mesmo que aquele fotógrafo não tinha o que fazer no meio daquele fogaréu todo e, em o fazendo, se submeteu a resultado danoso, porque se intrometera no meio dos disparos feitos pelos soldados. São formas de as coisas serem vistas e examinadas. O repórter, aquele fotógrafo, ficou quase que plenamente cego e o seu recurso está com arguição de relevância, a não ser que a mente deste escriba o traia, com arguição de relevância, está no Supremo Tribunal Federal, a ver o que acontece. E a partir daquela época em que aquele repórter foi vencido na pretensão que tinha de obter a reparação, ao menos parcial, do dano que lhe fora produzido, a partir daquela época, incidentes iguais foram aumentando e foram extravasando os limites da possível razoabilidade, forçando ou levando o Poder Judiciário a examinar aquele contingente de atividades delituosas numa manifestação jurisdicional toda especializada, porque aquilo que naquela época era uma anomalia está a se tornar hoje, num conflito entre a massa popular e a massa policial, está a se tornar uma consequência quase habitual, porque os soldados não miram a parte inferior do corpo, os pés do manifestante, ou não atiram as nuvens, atiram sim no rosto para ferir, dilacerar e mutilar as criaturas antepostas à presença da polícia, que rotineiramente é a polícia militar, com alguns episódios honrados na existência de tal tipo de policiamento, mas também com cicatrizes de batalha apodrecidas pela violência com que, muitas vezes, esses agentes da repressão policial têm procurado interferir nas manifestações do povo. A multidão criminosa pode existir, sim, do lado daqueles manifestantes que querem a redemocratização de um país, por exemplo. A multidão criminosa pode existir entre aqueles que vão tentar incendiar um prédio público também, mas a multidão criminosa pode também centrifugar um contingente de policiais mal preparados ou despreparados ou artificializados na violência com que se conduzem. Isto, da parte deste velho marinheiro da advocacia criminal, já foi experienciado lá nos idos de 1964, 67, 73, aqui em São Paulo, na invasão, por exemplo, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Este escriba estava lá naquela praça tentando proteger a esposa, que estava exilada ou escondida dentro dos portões
da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o escriba conseguiu entrar na Faculdade de Direito pouco antes de a cavalaria penetrar naqueles augustos e muito solenes departamentos da Universidade de São Paulo, a fim de proteger a esposa que estava lá com alunos, alunas e professores, e quando a faculdade foi invadida, assim, por um coronel chamado Erasmo Dias, que chefiava ou estava a liderar a soldadesca. Muitos dos milicianos, montados em cavalos fogosos, com a estudantada com estilingues nas mãos, a disparar bolinhas de gude nas ancas daqueles soldados luzidios pelo suor. Ali houve muita gente ferida, mas houve vários ferimentos também, muito mais recentes, praticados também em universitários e no próprio povo, que reivindicava também constantemente uma solução adequada aos problemas havidos na população e na economia dos pobres. E também nas favelas que São Paulo tem. O que acontece é que a polícia tem sido, sim, quando compondo uma massa repressora, tem sido muito violenta e tem praticado homicídios repetidos. Homicídios esses retratados em jornais, mas sem experienciação de redução na agressividade com que os policiais se comportam. Isto este escriba impressionou sua mente a partir de ontem, quando falava sobre o conceito de massa. E com certeza a memória lhe trazia exatamente esse livrinho precioso de Sigelli, A Multidão Criminosa. Esse problema de multidão criminosa pertencentes, os compostos ou componentes ao fardamento policial, esse fenômeno é universal. É mundial, sim. E dá a sensação de que, quando partindo para a repressão a movimentos populares também massificados, os policiais trazem no corpo ou na memória a experienciação partindo de uma liderança voltada, sim, àquele comportamento agressivo que leva, em muitas oportunidades, à cegueira praticada contra manifestantes indefesos. Dito isto, o Paulo Sérgio termina a sua manifestação de hoje, que é curta, com uma outra foto extraída daquele tempo, dos 1964, da vida, pondo em confronto, sim, a massa popular ideologicamente voltada a reivindicações justas e a massa militarizada, que é voltada, sim, à possibilidade ou ao incensamento daqueles que se manifestam agressiva e violentamente contra o populacho, que nem sempre é tão agressivo assim e nem sempre merece ter ferimentos graves e mortes entre aqueles que compõem o grupo. Vamos ao trabalho e la nave va!